Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs de fé, meus queridos e amados simpatizantes da nossa fé, queridos e maravilhosos irmãos de todas as igrejas, de todas as congregações. Um abraço, meu querido, para todos vocês, um abraço para todos os pastores do mundo inteiro, para todas as igrejas no mundo inteiro, né? Um abraço aí para os católicos que receberam aí, né, a notícia do novo líder da Igreja Católica, né, que é o Papa Leão XIV, que ele seja bem abençoado pelo Espírito Santo para guiá-lo, para fazer, né, coisas maravilhosas, para que a união dos povos cristãos neste mundo seja feita como a vontade do Senhor Deus. Boa sorte para o Papa e que Deus ilumine a sua gestão, né, à frente da Igreja Católica. O nosso abraço daqui de Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo e de todo o grupo e de toda a equipe. Fica aí o nosso abraço para todos os católicos. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos entrando aqui, né, e convidando a vocês para participar desse culto em casa, onde o nosso tema de hoje, né, o termo carne na Bíblia e o que significa tá na carne, né? Então, fique aí, não saia daí, evangelize com essa palavra para alcançar o coração de outras pessoas, esvaziar o inferno e encher o céu, né? E aqueles que ainda têm dúvida sobre a expiação de nosso Senhor por todos nós na cruz, que possam refletir na palavra e escolher estar do lado de Cristo e a salvação. Sejam todos muito bem-vindos, né, a esse culto em casa. Senhor, nosso Deus Pai Salvador, que o Senhor, nesse momento, permite abrir a sua palavra, para podermos, meu Pai, estudar a sua palavra, dirigida por Jesus Cristo, organizado pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo abra a nossa mente, abre o nosso coração para recebermos essa palavra neste momento agora. Senhor nosso Jesus, é essa oração que deixamos em seu nome. Amém e graças a Deus. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, né, o que significa o termo carne, né, na Bíblia? Significa, na Bíblia, o termo carne, do grego charx, tem um significado que transcende o sentido literal da matéria corpórea. Geralmente representa a natureza humana ou a parte humana do ser que está sujeito à fraqueza e ao pecado, em contraste com o espírito ou a alma que pode ser guiada por Deus, né? Então, meus irmãos, nós vamos aqui agora, neste momento, né, abrir, né, a nossa Bíblia de papel, né, ou aquela de celular, do tablet, de computador, pega uma caneta, escreve o capítulo e os versículos que vão ser ditos aqui, para você ver a veracidade da palavra do Senhor na sua vida e que possa ser verdade, tanto na minha quanto na sua. Porque a palavra de Deus é a única verdadeira, a única palavra confiável para mim e para todos nós. Então, nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, depois de Atos, né, dos Apóstolos, né? Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, tá? Romanos, capítulo 7, do versículo 18 ao 25, tá? Do versículo 18 ao versículo 25. Diz assim: porque
eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o que quer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Né? Bem, já começa por aqui esse termo tá na carne, já começa a cair aqui por terra. Já começa a cair por terra aqui nesse versículo. Porque muitas pessoas, às vezes, quando vê um líder religioso ou alguém que serve a Cristo fazendo algo que não é compatível com aquele que serve a Cristo, né, e fala assim, aquela pessoa está na carne. Aquele homem é líder espiritual, mas está na carne. Já começa a cair por terra aqui, porque isso aí é uma crendice popular. Porque todos nós estamos na carne. Por que todos nós estamos na carne? Porque nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós cometemos erro. Deus que o pecado entrou no mundo, que nós sabemos que o pecado começou originalmente, né, no céu, né, com a rebeldia de Lúcifer. E isso foi transferido para Adão e Eva, os nossos primeiros pais, e automaticamente transferido para todos nós neste mundo. Então já começa aqui nesse versículo ver que nós temos a tendência, todos nós, aqueles que servem a Cristo ou não, para servir, para fazer o bem ou o mal. Ou mal. Todos nós, independente se você ser cristão, segue a Cristo ou não. Todos nós. O versículo 19 diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Nós podemos ver que aquele que é cristão ou não cristão está sempre fazendo algo, às vezes, de errado. Vamos começar pelo cristão. Na igreja, fofoca, né? Falar da vida dos outros diariamente na igreja, em todas as congregações, né? Jogar pedra nos irmãos, esconder o seu pecado. Então, às vezes, você está mais na carne do que o seu irmão. Aí, aqueles que estão na iniquidade, que não aceitam Cristo, esses estão totalmente na carne. Totalmente na carne. E existe, né? Existe dentro da congregação, né, dois tipos de igreja, o joio e o trigo. Aqueles que são o joio, estão totalmente na carne. Mas não quer dizer que os que são o trigo, não estão na carne. Vão continuar na carne, porque enquanto nós estivermos aqui, nós somos pecadores, certo? Pecadores, podemos cometer erros e podemos cometer falha, independente do líder religioso ou se você serve a Cristo ou não. Todos nós estamos na carne. Todos nós temos as duas características, tanto para o bem quanto para o mal. Né? E no versículo 18 diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o que querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então todos nós estamos sujeitos a essas duas características, o bem e o mal, que vive internamente dentro de nós em um grande conflito, em uma grande guerra, porque às vezes você quer praticar o bem e você não consegue. Você luta todos os dias na sua vida, aquele que é cristão luta todos os dias na sua vida para que ele pratique sempre o bem. Não todos, é claro, porque todos preferem até praticar o mal. Eu sei que tem muito líder religioso aí, né, que praticam muito mal, faz muito mal por aí, né? Eu sei que tem muitos que estão aí se dizendo cristãos, seguidores de Cristo, que praticam também muita maldade e preferem estar na convivência, na nasciba,
do mundo do que está no fruto do Espírito. A gente sabe disso, né? Mas todos nós estamos na carne. Então nós vamos aqui ao versículo 20, né, que diz: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu mais o pecado que habita em mim. Porque o pecado habita em mim, habita em você, habita em todos nós. Então você já vai vendo que tudo isso aqui que fala, fulano está na carne. Não, você também está na carne. Por que você está na carne? Porque você é pecador, como todo mundo. Né? Versículo 22 diz: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então nós temos as duas características, o bem e o mal. Nós servimos a Cristo, mas não quer dizer que nós não vamos continuar sendo pecadores. É um engano. Vamos continuar sendo pecadores até a nossa morte, enquanto estivermos em cima dessa terra, né, perdida no mundo inteiro. Então, se alguém chegar para você, porque você fez algo, dizer para você, você está na carne, você diz, você também está na carne. Porque você é pecador como eu. Está apontando o meu erro, mas e o seu? Que você está escondendo? Então você é pecador como eu. Porque todos nós, seres humanos, independente de situação, nós estamos na carne. Porque nós vivemos, nós temos dentro de nós essa luta, esse conflito, e somos pecadores. E vamos continuar até morrermos quando estivermos em cima dessa terra. E aí, nós vamos aqui no capítulo 8 de Romanos, do versículo 5 ao 9. Diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo ao Espírito, para as coisas do Espírito. Aqueles que estão segundo a carne é aqueles filhos da iniquidade que realmente preferem o alcoolismo, a droga, a prostituição, a mentira, o engano, o roubo, né, a concupiscência, a lasciva, coisas que também acontecem no meio cristão, que muito cristão também gosta desse tipo de coisa, né? Gosta de um álcool, de um cigarro, né? Gosta de mentir, de enganar o próximo, gosta de falar mal dos irmãos, gosta de criticar a liderança, né? Gosta, né, adultérios, prostituição, né? Gosta de ver ali as coisas da carne, como carnaval, Big Brother, né? E outras coisas mais da carne. Então essas pessoas, elas também estão na carne, porque nós somos seres humanos, tá? E aí, o versículo 6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Ou seja, a inclinação é a vida, a morte espiritual, quando você está deixando-se levar, né, pela a vaidade do mundo, né? Pela vaidade do mundo. Porque quando você se deixa levar pela inclinação do Espírito, é a vida e a paz. Então você tem, certo? Você vai saber a diferença, você vai saber que aquilo não pode na sua vida, e você vai receber o quê? A paz do alto. A paz do alto nesse contexto é que você vai ficar em paz com você, sabendo que você recusou aquela inclinação que era para a sua morte espiritual, levando você a pecar, né, contra as leis do Senhor nosso Deus na nossa vida. Então aí vem a paz, porque você rejeitou
a inclinação para o pecado. Então você não vai cometer aquele pecado, né? E aí no versículo 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E isso serve para nós cristãos e para aqueles que estão na iniquidade. Aqueles que estão na iniquidade foi tudo aquilo que nós falamos aqui atrás e que a Bíblia reprova. E também para nós cristãos, que também muitos estão nessa conformidade, né? Nessa aliança, né? E deixando-se levar mais para o lado da carne do que para o lado do espírito. Então, todos nós, no contexto geral, nós estamos na carne, porque, o que eu falei antes, somos todos pecadores e dentro de nós há uma guerra, um grande conflito. E esse conflito é entre o bem e o mal. Só que muitos deixam que a tendência do mal tome conta de você. Mas para que isso você não deixe acontecer, você tem que estar fazendo, vigiando e orando, né? Lendo a palavra, congregando, né? E falando e buscando todos os dias a sua comunhão com Deus, para que você não caia na corruptência, na vaidade, para que leva você aos prazeres carnais, que não é só o prazer sexual. O prazer carnal que a gente fala aqui é âmbito, é geral. É âmbito, ele é geral na vida de todos nós, né? E o versículo 9 de Romanos 8 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você pode estar aqueles filhos da iniquidade que preferem servir as trevas. Então não está nele. Então eles estão totalmente na carne. Tem também o que eu disse. Cristão que também prefere mais as coisas dos prazeres carnais do mundo, né, do que às vezes está no Espírito. Ou seja, no fruto do Espírito. No fruto do Espírito. E aí, a gente pode dar... Aí vem aí lá em 1 João, né, que nós vamos ver aqui, ó, existe aqui em 1 João, quer ver? Vamos aqui, rapidinho aqui. Em 1 João, né? Nós vamos aqui em 1 João, né? Aquele antigo versículo, né? Antigo versículo que fala jaz do maligno. E diz aqui, ó, 1 João 5, 1 João 5, 19 diz, né? Diz, né, que o mundo jaz do maligno. Esse aqui, o mundo jaz do maligno, é para todos aqueles que estão na carne. Porque quando Jesus foi concebido pela Maria, pelo Espírito Santo, esse mundo foi entregue nas mãos de Jesus. Então ele é o rei do céu, da terra, dos mares e das nossas vidas. Então, já dos malignos aqui, certo? Já do maligno aqui é todo aquele que se entrega aos prazeres da carne, às trevas. Esse já do maligno. Agora, aqueles que estão lutando contra a sua natureza ruim, para que combatendo ali a sua natureza carnal, para que isso não aconteça. Então ele é de Cristo e não do maligno. Já dos malignos é todos aqueles que estão, certo, de convênios com as trevas, com aliança com as trevas. Então já do maligno. Então eles querem tudo, né? Eles gostam de tudo, dos prazeres carnais do mundo, em geral, tudo. Tudo de ruim e tudo de mal. Então, já do maligno mesmo. Então, é já do maligno. É já do maligno. Né? Mas aqueles que lutam contra a sua natureza mal, é de Cristo. São de Cristo. Né? E aí, a gente pode ver aqui, ó, em Gálatas, Nós vamos ali em Gálatas,
Quer ver? Gálatas. Depois de 2 Coríntios. Depois de Efésios, né? Amém? Né? Quer dizer, depois de 2 Coríntios, nós vamos aqui em Gálatas, capítulo 5, aonde fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, se você, vamos ver em qual categoria aqui você se encaixa. Diz aqui, ó, do versículo 16 ao versículo 26, diz: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprires a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, né? Versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, peleja, dimensões, né? Heresias. Versículo 21 de Gálatas 5 diz, né? 21 diz, né? Inveja, homicídios, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, isso tudo aqui é da carne. E isso acontece com aqueles da iniquidade e acontece com aqueles também filhos de Deus que são o joio. Porque o trigo, ele luta, briga para que isso não entre na sua vida. Então, mesmo assim, todos nós continuamos na carne, porque nós somos pecadores. Pecadores. E aí diz aqui, o versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 23, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, certo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, a crucificação de Cristo, certo, de nosso Senhor Jesus Cristo, o homem crucificou a carne e não o Espírito. O homem crucificou o Jesus humano, não Jesus, aquele da divindade, que tem a divindade, que tem o seu Deus dentro dele, que tem um Deus dentro dele. Esse eles não crucificaram, eles crucificaram a carne. Então, Jesus, ele renasceu através do Espírito ao terceiro dia. Para que você e eu lutasse contra os prazeres da carne, certo? Para que nós podemos, né? Para que nós podemos estar com ele lá nas bordas do Cordeiro, né? Na mesa, perante ao inimigo. Perante qual inimigo? Lúcifer, que quer te colocar na carne, te tirar da presença, te colocar totalmente de vez nas trevas. Então, aqui diz aí o versículo, né, 25 de Gálatas 5. Vivemos no Espírito e andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vangloriar, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos
uns aos outros. Irritando um aos outros é você provocar o seu irmão, é você provocar o seu marido, sua mulher, seus filhos, é você provocar o vizinho, é você provocar alguém na rua. Aí a pessoa chega para você e fala assim, ah, mas aquele fulano ali serve a Deus, mas está na carne. Mas o fulano que você às vezes irritou também está na carne, porque às vezes ele fez algo para você. Então todos nós estamos na carne. Todos nós estamos na carne, todos nós somos pecadores. Então cai por terra aqui aquele problema que eu disse no começo. Quando você é um líder religioso, quando você é um servo de Deus e você não leva, às vezes, um desaforo para casa. Você não leva humilhação para casa. Então, aí a pessoa chega para você, mas é servo de Deus, mas está na carne porque a pessoa rebateu aquilo que foi para cima dela. Você não vai tomar paulada, você não vai tomar pancada, você não vai aguentar, né, humilhação, você não vai aguentar para ser passado de para trás, ou ser uma pessoa boba. Não, não, claro que não, claro que não, claro que não. Porque o único que não estava na carne entre os apóstolos era Jesus. Porque todos os apóstolos estavam na carne. Pedro andava com uma espada e cortou a orelha de Malco. Jesus colocou no lugar. Jesus sabia que ele andava com aquela espada. Judas, né, recolhia dinheiro, né, mesmo sabendo que Jesus não gostava daquilo. Tanto é que ele mandou distribuir aos pobres aquele dinheiro. Né? Os apóstolos brigavam entre si para saber quem era o maior, o preferido de Jesus. E eles ali, eles eram pecadores, porque os apóstolos não são santos. Eles são seres humanos que estão enterrados esperando a volta de Cristo para a ressurreição. Pedro negou 3 vezes Jesus, Jesus sabia. Os apóstolos, certo? Na hora que viram ali que Jesus estava naquela aflição toda, eles largaram Jesus sozinho. Jesus já sabia que isso iria acontecer. Santo na Bíblia quer dizer separado. Povo de Deus separado. Eles eram separados. Jesus escolheu eles para ser o quê? O porta-voz deles. Para ser o quê? Mais o quê? Para ser aqueles que iriam levar a palavra de Deus. Porque apóstolo quer dizer, a palavra apóstolo quer dizer enviados. Enviados para onde Jesus que levasse a palavra a todas as nações. E eles eram, então, pecadores, como eu e você. Como todos os heróis da Bíblia aqui, que você conhece, né, são pecadores. Eles lutaram contra a sua natureza humana. E muitas das vezes aconteceu de cometer erros fatais, cruciais. Mas Deus cobrou deles também, mas foram perdoados. Por quê? Pediram perdão, choraram, buscaram a luta contra a natureza humana deles. Porque a gente só consegue lutar contra a nossa natureza humana através da oração, da palavra de Jesus e o Espírito Santo dentro de nós. É uma luta constante. Então, meu irmão e minha irmã, presta bem atenção. Todos nós, em geral, estamos na carne. Porque nós somos pecadores. Porque nós somos humanos. Nós cometemos erros. Nós cometemos falha. Então não tem essa, mas está na... Isso aí já caiu por terra. Isso aí já caiu. Todos nós estamos na carne. Porque somos pecadores. Natureza pecadora. Natureza caída. Todos nós. Independente se serve a Cristo ou não. Tá bom, meus irmãos? Então, fica aí a palavra de hoje. O programa está na hora de hoje. Vai ficando por aqui. E se Deus quiser, segunda-feira nós estaremos no grupo Aconselhamento para as Casais, certo? Um culto só para mães, que seria feito essa semana, mas não deu para fazer, por outras atividades que tivemos que fazer, certo? Mas semana que vem nós vamos estar, porque é o mês das mães, então nós vamos, segunda-feira,
no grupo Aconselhamento para Casais, nós vamos fazer o culto direcionado para as mães. Tá? Terça-feira, nós vamos ajudar você a combater o seu vício para que você possa ter uma vida melhor. Na quarta-feira, nós vamos ter o quê? Cura e libertação. Certo? Na quinta-feira, como hoje, certo? O tema, né, é livre. Então a gente vê aqui qual o melhor tema para quinta-feira e vamos colocar para você o culto em casa. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ficando com o programa Tá na Hora. Muito obrigado a vocês que estão aí nos assistindo, nos apoiando. Um abraço para todos, uma boa noite para todos. Que Deus guarde de todos vocês e que reflita nessa palavra. E não deixa nunca uma pessoa chegar para você e falar, você está na carne. Você fala para ela, você também está na carne. E ela fala, por quê? Porque você é pecadora como eu. Tá? Bem, meus irmãos e minhas irmãs e simpatizantes da nossa fé, muito obrigado a todos e que Deus guarde todos vocês. Senhor, nosso Deus Pai e Salvador, que o Senhor nos guarde e nos proteja. E que o Senhor nos ajude a nos livrar sempre e nos ajudar nessa luta entre o bem e o mal, um conflito interno dentro de nós. Que nós possamos ser fortalecidos pelo seu Espírito, pela palavra, para que possamos combater sempre essa natureza má dentro de nós. E é essa oração que deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, até segunda-feira. Eu espero vocês. Fiquem em paz e que Deus abençoe a todos.